Olá, irmãos e irmãs do canal Profecia Fé. Hoje vamos mergulhar em uma das histórias mais impactantes da Bíblia, a vida de Sansão, o juiz de Israel que lutou contra os inimigos de Deus e contra suas próprias fraquezas. Sansão é uma figura que desperta nossa imaginação com sua força sobre-humana, mas também nos desafia a refletir sobre a força da fé, a luta contra as tentações e o poder redentor de Deus. No livro dos Juízes, capítulos 13 a 16, encontramos o relato de um homem escolhido por Deus antes mesmo de nascer, ungido com um propósito divino: libertar Israel dos filisteus, que por 40 anos oprimiam o povo de Deus. Mas a história de Sansão não é apenas sobre vitórias externas. É sobre a batalha interna, sobre como Deus usa vasos imperfeitos para cumprir seus planos. Vamos caminhar juntos pelos feitos extraordinários de Sansão, entendendo como cada um deles aponta para a soberania de Deus e para lições que podemos aplicar em nossas vidas hoje. Prepare seu coração, pegue sua Bíblia e venha conosco nessa jornada de fé, força e redenção. Antes de começarmos, é importante entender o contexto. Nos tempos de Sansão, Israel vivia um ciclo de desobediência, opressão e clamor a Deus. Os filisteus, um povo poderoso e idolatra, dominavam a região e Deus levantou Sansão como um juiz, um libertador. Ele era nazireu, separado para Deus com um voto especial. Não sua força física era um reflexo do poder de Deus, mas sua vida também nos mostra que a verdadeira força vem da obediência e da confiança no Senhor. Hoje, você pode estar enfrentando seus próprios filisteus, desafios, tentações ou lutas internas. A história de Sansão nos ensina que mesmo em meio às fraquezas, Deus está trabalhando. Vamos explorar o primeiro feito de Sansão, que já revela o poder divino em ação. Primeiro feito: o leão e a força de Deus. O primeiro grande feito de Sansão nos leva a Juízes 14, 5, 6, quando ele, ainda jovem, foi atacado por um leão enquanto caminhava para Tina. Imagine a cena: um leão, uma fera selvagem, avançando com ferocidade. Para qualquer pessoa seria o fim, mas Sansão não era qualquer pessoa. O texto diz que o Espírito do Senhor veio sobre ele. E com as próprias mãos, sem armas, ele rasgou o leão como se fosse um cabrito. Que força é essa, irmãos? Não era apenas a força de um homem, mas o poder de Deus fluindo através de um vaso escolhido. Esse momento nos ensina que quando Deus nos chama para uma missão, Ele nos capacita. Sansão não precisava de espadas ou escudos. Ele tinha a unção do Espírito Santo. E você já sentiu o poder de Deus te sustentando em um momento de perigo ou dificuldade? Talvez seu leão seja uma situação impossível, um problema financeiro, uma doença ou uma luta espiritual. A lição aqui é clara: quando o Espírito de Deus está em nós, não há leão que possa nos deter. Esse feito também nos faz refletir sobre o propósito de Deus. Sansão não encontrou o leão por acaso. Deus permitiu esse confronto para mostrar ao jovem juiz e a nós que sua força é suficiente. Mais tarde, Sansão voltou ao local e encontrou mel no corpo do leão, um símbolo de doçura que veio da vitória. Isso aponta para o que Deus faz em nossas vidas. Ele transforma nossas batalhas em bênçãos. Quantas vezes você já olhou para trás e viu que, de uma situação difícil, Deus trouxe algo doce, algo que te fortaleceu? Sansão usou esse mel para alimentar sua família, assim como Deus usa nossas vitórias para abençoar outros. Isso nos lembra que o poder de Deus em nós deve ser guiado pela obediência e pela oração. Enquanto Sansão caminhava para Timna, ele também estava caminhando para escolhas que o desafiariam. Vamos ao próximo feito, onde sua força e sua humanidade se encontram novamente. Segundo feito: as raposas e a justiça divina. Em Juízes 15, 4, 5,
Vemos Sansão realizar um ato ousado e criativo contra os filisteus. Após ser traído em seu casamento em Timna, quando sua noiva foi manipulada pelos filisteus e dada a outro homem, Sansão se vingou de uma forma que marcou a história. Ele capturou 300 raposas, amarrou tochas acesas em pares de caudas e as soltou nas plantações dos filisteus. Imagine o cenário: campos de trigo, vinhedos e olivais pegando fogo, a economia dos inimigos de Israel sendo devastada. Esse feito não foi apenas uma demonstração de força, mas de estratégia. Sansão usou o que estava à sua disposição para cumprir o propósito de Deus: enfraquecer os opressores de Israel. Irmãos, isso nos ensina que Deus pode usar até as coisas simples da nossa vida, nossas habilidades, nosso tempo, nossa criatividade para cumprir seus planos. Você já parou para pensar como Deus pode usar o que você tem nas mãos para fazer a diferença? Esse ato também reflete a justiça de Deus. Os filisteus haviam humilhado Sansão e Deus permitiu que ele respondesse com um golpe que abalou o orgulho deles. Mas há uma lição mais profunda aqui. Sansão agiu movido por vingança pessoal, não apenas por zelo espiritual. Sua motivação era misturada com raiva e orgulho. Isso nos desafia a examinar nossas próprias ações. Quando lutamos nossas batalhas, estamos agindo por amor a Deus e ao próximo, ou por motivos egoístas? A Bíblia diz em Romanos 12:19 que a vingança pertence a Deus. Sansão, apesar de ser usado por Deus, nos mostra que até os escolhidos podem errar quando deixam as emoções dominarem. Ainda assim, Deus transformou até mesmo os erros de Sansão em parte de seu plano. Isso é o que torna a graça de Deus tão poderosa. Ele usa nossas fraquezas para manifestar sua glória. Enquanto os campos dos filisteus queimavam, Deus estava trabalhando para libertar Israel e Sansão, mesmo com suas falhas, era o instrumento escolhido. Após os filisteus tentarem capturá-lo, Sansão foi traído até por seu próprio povo, a tribo de Judá, que o amarrou e entregou aos inimigos. Mas o Espírito do Senhor veio sobre ele novamente, e as cordas que o prendiam se romperam como linho queimado. Com uma simples queixada de jumento, um objeto improvável, frágil, ele derrotou 1000 homens. Irmãos, que mensagem poderosa! Deus não precisa de armas sofisticadas para nos dar a vitória. Ele pode usar o que parece insignificante para realizar o impossível. Em suas mãos, uma queixada de jumento se torna uma ferramenta de libertação. Em nossas vidas, Deus pode usar nossas limitações, nossos talentos simples para fazer grandes coisas. Esse feito também nos fala sobre a soberania de Deus. Sansão estava sozinho, traído, sem aliados, mas quando Deus está conosco, não precisamos de exércitos. A Bíblia diz em Zacarias 4:6, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Sansão venceu porque o Espírito de Deus o capacitou. E você, já se sentiu sozinho em uma batalha? Após essa vitória, Sansão celebrou com um cântico, reconhecendo que Deus lhe deu a vitória. Mas novamente vemos sua humanidade. Ele também clamou por água, sentindo sede e fraqueza. Deus respondeu, fazendo brotar água de uma rocha. Isso nos mostra que Deus não apenas nos dá vitórias, mas também nos sustenta em nossas necessidades. Ele é nossa fonte de força e refrigério. Quarto feito: as portas de Gaza e o poder sobre as barreiras. Em Juízes 16:3, Sansão realiza outro feito impressionante. Ele arrancou as portas da cidade de Gaza e as carregou até Hebrom. Os filisteus planejaram uma emboscada em Gaza, trancando as portas da cidade para prendê-lo. Mas Sansão, no meio da noite, levantou-se, arrancou as portas com batentes e tranca, e as levou até o topo de uma colina. Filisteus que confiavam em suas fortalezas. Para nós, irmãos, as portas de Gaza representam as barreiras que o inimigo coloca em nosso caminho.
portas fechadas, obstáculos que parecem intransponíveis. Mas com Deus, não há porta que possa nos deter. Sansão nos ensina que quando confiamos em Deus, Ele remove as barreiras que nos impedem de avançar. Esse momento também aponta para a liberdade que Deus dá. Sansão não apenas abriu as portas, ele as arrancou e as levou embora. Deus não apenas nos ajuda a superar desafios, Ele nos dá vitória completa. Mas novamente vemos a complexidade de Sansão. Ele estava em Gaza, um território inimigo, por causa de suas próprias escolhas. Mesmo assim, Deus o livrou. Isso nos lembra que, mesmo quando entramos em situações difíceis por nossas decisões, Deus é fiel para nos resgatar. A história de Sansão nos desafia a confiar na graça de Deus, mas também a sermos sábios em nossas escolhas. As portas de Gaza foram derrubadas, mas a próxima escolha de Sansão, sua relação com Dalila, o levaria à maior prova de sua vida. Último feito, o templo de Dagon e a redenção final. O feito final de Sansão em Juízes 16, 25, 30 é o clímax de sua história. Após ser traído por Dalila, que descobriu o segredo de sua força, seu cabelo, Sansão foi capturado, cegado e escravizado pelos filisteus. Mas Deus não havia terminado com ele. Durante uma festa no templo de Dagon, os filisteus o trouxeram para zombar dele. Humilhado, cego, acorrentado, Sansão fez uma última oração. Ó Senhor Deus, lembra-te de mim e dá-me forças só mais esta vez. Ele empurrou as colunas centrais do templo, derrubando-o e matando milhares de filisteus junto consigo mesmo. Esse ato final foi maior que todos os anteriores, pois matou mais inimigos na sua morte do que em toda a sua vida. Irmãos, que mensagem poderosa! Mesmo na nossa maior fraqueza, Deus pode nos usar. Sansão, cego e quebrantado, encontrou força em Deus para cumprir seu propósito. Sua história nos ensina que nunca é tarde para voltar a Deus. Talvez você sinta que falhou, que perdeu sua visão espiritual, que está preso pelas consequências de suas escolhas. Mas a história de Sansão nos mostra que Deus é o Deus da segunda chance. Ele ouviu a oração de Sansão e restaurou sua força. Esse ato final foi um sacrifício, um momento de fé e redenção. Sansão é lembrado em Hebreus 11 como um herói da fé, não por sua perfeição, mas por sua confiança em Deus. E você está pronto para confiar em Deus, mesmo nos momentos mais escuros? Ele pode transformar sua fraqueza em força e sua derrota em vitória. Conclusão: a redenção de Sansão e lições de fé. Irmãos do canal Profecia. Fé, a história de Sansão, em Juízes 3,16, é um poderoso testemunho do poder e da graça de Deus. Com força sobrenatural, Sansão fez feitos incríveis. Matou um leão com as mãos, incendiou plantações filisteias com raposas, derrotou 1000 homens com uma queixada de jumento, arrancou as portas de Gaza e derrubou o templo de Dagon, sacrificando-se para derrotar os inimigos de Israel. Mas Sansão também caiu contra si mesmo, caindo em tentativas e impulsos. Sua vida nos ensina 3 lições. Deus usa pessoas imperfeitas, como Sansão, para cumprir seus planos. 2 Coríntios 12:9. Nossas batalhas são internacionais, exigem ordens maiores e vigilância. Tiago 4:7. E Deus é o Deus da redenção, restaurando-nos mesmo após quedas, como fez com Sansão em seu ato final de fé. Hebreus 11:32. Assim como Sansão, somos chamados a confiar em Deus, entregar nossas obrigações e viver para a sua glória. Oremos. Senhor, usa-nos como usaste Sansão. Dá-nos força e guia-nos na tua vontade. Amém. Obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de deixar seu comentário, clicar no like e se inscrever no canal. Até a próxima.